Bom dia, meus alunos do 7º ano. Meu nome é Adriana, sou sua professora de língua portuguesa. O objetivo desse vídeo é ajudar você a estudar a matéria de estudo da língua que nós estamos vendo nesse trimestre, que é frase, oração, período, sujeito e predicado, núcleo do sujeito. Terá um outro vídeo só sobre classificação de sujeito, está bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer 8 perguntas para vocês. Enquanto estiver aparecendo a pergunta na sua tela, pausa o vídeo e tenta responder antes da minha resposta, está bem? Se você conseguiu responder e acertou, quer dizer que você está indo e está entendendo super bem. Se você ainda não entendeu, aproveita a minha resposta para compreender melhor, anota a sua dúvida para tirar nas lives que a gente tem durante a semana. Agora, pause esse vídeo e responda. Qual é a diferença entre frase, oração e período? Bom, vamos responder essa pergunta num jogo bem rápido, retomando aquilo que a gente já viu. Então, frase, uma palavra ou mais que tem o sentido completo. A oração também precisa ter o sentido completo, mas obrigatoriamente tem a presença do verbo. Período é formado de uma ou mais orações. Então, sempre é formado de uma frase verbal, quer dizer que tem a obrigatoriedade do verbo, tá bom? Oração e período, às vezes, são tão similares que se confundem, mas a gente usa período quando a gente está analisando uma oração ou mais, está bem? Como nós descobrimos o sujeito numa oração? Pausa o vídeo para responder. Eu espero que você tenha conseguido responder essa pergunta, porque é muito fácil. Para eu conseguir descobrir o sujeito de uma oração, eu preciso primeiro localizar o verbo. Se o sujeito é do que ou de quem se fala, eu pergunto para esse verbo de quem ou do que ele está falando. E aí eu descubro o sujeito. Pausa o vídeo e responde. O que é núcleo, hein? Núcleo é a palavra mais importante. No caso do sujeito, o núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Dependendo do sujeito, tem mais de um núcleo. Existe oração sem sujeito e oração sem predicado? Gente, existe oração sem sujeito sim, mas não existe oração sem predicado, tá bom? Pensa um pouquinho antes de responder essa pergunta. Como faço para reconhecer o núcleo do sujeito? Como é que eu faço para reconhecer o núcleo do sujeito? Bom, a gente não disse que o núcleo do sujeito, o núcleo é a palavra mais importante. Se ela é a palavra mais importante, se eu retirá-la da oração, a oração perde sentido, não é isso? Se ela perde o sentido original, ela é o núcleo, ela é a palavra mais importante. Então, se eu retirar da frase e perder o sentido, ela é o núcleo. Responde agora essa daí. O sujeito está sempre no início das orações, hein? Bom, pessoal, é verdade que na maioria das vezes a gente vai encontrar o sujeito no começo das orações, mas nem sempre, não é obrigatório que seja assim. Então, para não ter erro, primeiro a gente descobre o verbo da oração e pergunta para esse verbo de que ou de quem ele está falando. E aí a gente consegue localizar com segurança o sujeito, seja no começo, no meio ou no final da oração. Tudo bem? Tá acertando tudo? E agora vamos, o que é predicado? Eu espero que você consiga responder essa com prontidão. Predicado é toda a informação que eu falo sobre o sujeito. Pausa o vídeo e responde essa daí. O verbo pode ser sujeito? Não, gente, o verbo não pode ser sujeito. Apesar de a gente descobrir o sujeito pelo verbo, pela desinência verbal, às vezes no sujeito oculto, não está explícito o sujeito, mas pelo final do verbo eu descubro o sujeito,
o verbo em si não é sujeito. O verbo sempre faz parte do predicado. Pelo verbo eu descubro o sujeito, tá bom? Bom, meus queridos alunos do 7º ano, eu espero que vocês tenham conseguido acertar essas perguntas com boas respostas, mas não fiquem tristes se vocês não conseguiram. Voltem, assistam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem, peguem as atividades do caderno que nós fizemos, refaça, estude, anote as dúvidas e no tudo que vocês precisarem eu estou aqui, tá bom? Contem comigo. Fiquem em casa, se cuidem. Um beijo para vocês.